Em ciminha. Ah, tá. Tá. Começou já. Então, bora começar então. Eu tenho um form também para compartilhar para o pessoal que for entrando e de repente tiver alguma dúvida com conteúdo, quiser fazer alguma pergunta sobre algum outro assunto, enfim, qualquer coisa que precisar. Eu vou deixar um form aqui também. Peraí que eu já mandei por e-mail. E a gente vai começar falando primeiro, então, sobre história do Brasil. E eu descobri que história do Brasil é um tema muito vasto. Realmente é muita coisa para aprender. São muitos detalhes e a nossa própria história realmente ela é cheia de detalhes e vários pontos que vão se juntando e no final dá essa formação de quem nós somos hoje. Então, hoje eu pensei em abordar 3 tópicos. Eles fazem parte do, por exemplo, para quem for prestar o Enem ou conhecimentos gerais, é importante. É um tema bem extenso, então a gente vai ter Brasil Colônia, depois chegada da família real, e depois a gente vai trazer para os temas mais contemporâneos, ditadura, as coisas que era Vargas, por exemplo, tudo que tiver ligado com um tema relacionado ao Brasil. Então, hoje eu pensei em a gente começar com expansão marítima, Brasil pré-colonial e colonização, e aí depois a gente vai seguindo isso mais para frente. E aí, só antes da gente começar, a gente precisa entender o que era o Brasil antes de ser Brasil, né? Então, o que levou os portugueses a saírem da Europa, se aventurarem no mar e acabarem descobrindo outras terras. Descobrindo, não, né? Aí você escolhe o tema que você prefere. Se você prefere achamento, que é um termo um pouco estranho de dizer, mas achamento, invasão ou descoberta. A escolha é sua para você definir o que é. Então, antes da gente começar, a gente precisa começar falando sobre expansões marítimas. Quais foram os motivos que levaram Portugal a se lançarem no mundo e aumentar o seu império do mundo, assim. Na verdade, a gente precisa voltar um pouquinho ainda. Então, a gente volta lá no Renascimento, do surgimento das novas burguesias, de uma nova classe. Então, se a gente for pensar, por exemplo, o que motivou Portugal. Então, indo na era do Renascimento, a gente tem o Cristóvão Colombo, que era um genovês, que foi financiado pela Espanha para fazer navegações marítimas. Então, existe uma predominância dos italianos, que tinham uma disponibilidade maior, e essa coragem de se lançar. O renascimento comercial e urbano, que estava permeando toda ali a Europa e estava fazendo trazendo uma nova era. A centralização do saber, então, de novo, no próprio slide tem o Cristóvão Colombo, que foi o primeiro navegador, que se lançou lá em 1492, mais ou menos, e beleza, essa foi a primeira parte. A outra que levou Portugal é a questão dos materiais. Então, tudo que tinha ali na Europa, seja recurso natural, o que envolve madeira e minérios, já meio que estava esgotado, porque todo mundo já conhecia tudo e tudo mais, e eles estavam buscando outras fontes de riquezas. E aí, eles precisavam buscar fora daqueles territórios que eles já conheciam. E, obviamente, a expansão do cristianismo, da fé cristã, das recolocações, esse tipo de coisa. E aí, o que favoreceu Portugal e Espanha, né, porque os dois são na mesma península, a geografia de Portugal. Portugal ele está ali bem na ponta da Europa, ele, né, favorecido pelo mar, e então ele tinha uma ponta clara e rápida para onde ele quisesse ir. Então, a partir dali do porto, foram feitas as navegações, beleza. E com o surgimento, como eu falei, da classe burguesa lá, através da Itália, do Renascimento, o surgimento dessa nova burguesia buscava se recolocar na sociedade. Então, quem era rico já era bem rico. Então,
não, para eles não faziam tanta diferença. Mas esse novo povo que estava surgindo, ele buscava justamente esse poder, essa predominância, então eles precisavam ir atrás. E aí, quais foram as consequências? Houve uma transformação no comércio, então, não só o comércio local ali na Europa, mas a busca por novas rotas para chegar nas Índias, porque, querendo ou não, ainda era uma rota de comércio bastante favorável e dava bastante lucro, então era importante buscar essa nova rota de comércio. Querendo ou não, houve uma hegemonia europeia, então quem foram os pioneiros nessas navegações foram Portugal e Espanha, no primeiro momento, e o colonialismo, que é a busca de novos recursos, e houve também, assim, de certa forma, uma troca de cultura, mesmo que um pouco predatória, mas houve uma troca de cultura. E aí lá na frente, depois eu vou falar sobre a União Ibérica, que foi a junção das duas coroas de Portugal e Espanha, mas isso é mais para frente. Bom, então agora a gente já entendeu qual foi o principal motivo de levar Portugal e Espanha a se lançarem nas navegações. E aí eu trouxe mais ou menos um mapa mental de o porquê, o que aconteceu. Então a gente tem, no primeiro momento, as expansões marítimas, e aí a estratégia portuguesa de buscar novas rotas, e foi sem querer, foi por acaso. Não, não foi. Eles tinham um certo conhecimento, então o que levou também Portugal a essa centralização foi a centralização política. O espírito aventureiro de Portugal, de se lançar e buscar dar cara para bater e ir atrás desses novos recursos. Houve também Portugal tinha uma ciência um pouco avançada para a época, porque eles construíram os navios, né, não é nau, peraí que eu esqueci o nome, como é que eu anotei aqui? Os barcos, bom, não vou lembrar o nome do barco agora aqui, sumiu, né? Enfim, eles inventaram um barco que era capaz de viajar bastante rápido, carregando bastante cargo. Não, não era veleiros, era... Meu pai do céu, peraí, deixa eu perguntar ao Google, porque eu esqueci. Caravelas, lembrei. As caravelas. Eles criaram as caravelas e isso facilitou o deslocamento deles em grande quantidade, com um grande espaço, enfim. Eles tinham bastante disso. E aí, como eu falei, as especiarias eram um ponto importante, a expansão do cristianismo também, e a busca de metais preciosos e novos mercados. E aí, Portugal acaba, não que eles não soubessem da África, mas acaba estabelecendo postos de comércios na África, e isso também traz retornos para Portugal. E aí, a gente já começa a falar sobre o Brasil, sobre o encontro do Brasil. Então, Portugal, ele descobre o Brasil, né? Cristóvão Colombo descobre que existe terra ao oeste, e aí Portugal acaba encontrando o Brasil lá em 21 de abril de 1500, que é a história que todo mundo já conhece, né? Que não necessariamente significa que Portugal encontrou o Brasil em 1500, mas é o consenso que os historiadores têm para poder fixar uma data e definir como uma data, o ponto inicial do que é o Brasil, né? Então, Portugal descobre o Brasil em 1500, e aí nos 30 primeiros anos, não há interesse nenhum do Brasil, de Portugal no Brasil. Portugal descobriu, beleza, falou, é meu, ok, é isso. E aí, só em 1530, que aí Portugal começa a dar mais um pouco de atenção para o Brasil, e aí a gente já começa a falar também sobre o Tratado de Tordesilhas, que a gente vai falar mais para frente. Então, o período inicial do Brasil colônia, ele começou lá em 1500 e vai de 1532 até 1815, que é o período colonial do Brasil. Porque o que acontece em 1815? Depois que a família real chega no Brasil, o Brasil ele é elevado a nação, um reino igual a Portugal, então, e aos Algarves. Então, em 1500, termina essa fase de Brasil colônia do país. Ele passa a ser um Reino Unido, né?
E aí, quais foram os fatores que levaram a moldura de postura de Portugal com relação ao Brasil? Então, houve uma série de invasões no Brasil por franceses, holandeses, nesse período. Então, houve uma disputa de terra e Portugal precisava defender a costa brasileira, porque era um território dele, e ele queria garantir o predomínio dele sobre o mar, sobre o Atlântico. E aí, no primeiro momento, não tem nenhum retorno, não tem nada, basicamente, né? E aí, eu trouxe aqui também um outro ponto, que é os principais diferenciais sobre cada colonização, que é a colonização inglesa, francesa, espanhola e portuguesa. Então, primeiro, os interesses portugueses no Brasil, quais eram? Então, num primeiro momento, Portugal descobre o Brasil, não dá muito interesse de 1500 até 1530. Em 1532 ele muda porque ele precisa defender o território dele, e ele fala que ele vai passar a explorar isso para, beleza, é meu, vou ter pelo menos algum ganho com isso. Então, no primeiro momento, o escravismo é o nosso ponto de partida no que seria uma economia. Então, o pau-brasil começa a ser extraído, então Portugal ele começa a pegar esses recursos, e aí o contato inicial com os índios foi um pouco hostil, mas com o tempo isso vai melhorando, mas em alguns momentos ainda é um pouco complicado. E aí a economia primeiro é escravista. Então, no Brasil retira-se o pau-brasil. E por que o pau-brasil ele é, num primeiro momento, algo tão importante? Porque através da árvore você extraía uma tinta e aí você conseguia tingir as suas roupas, enfim, usava para construir outros barcos, para construção, enfim, para o que era necessário, você conseguia fazer isso e gerar riquezas para a metrópole. E o que os índios ganhavam? Basicamente, eles ganhavam ferramentas que eles não tinham naquele período, então, sei lá, machado, picaretas, enfim, esses materiais que, naquele primeiro contato que os índios tinham, eles não era algo que existia para eles, né? As atividades primárias, então, de certa forma, uma plantação, alguma coisa do tipo, e mão de obra escrava. Primeiro, os portugueses tentaram escravizar os índios, eles foram resistentes, claramente, mas houve escravidão nesse período, e aí mais para frente também o Brasil ele vira um país escravocrata, mas aí mais para frente a gente fala sobre isso também. E aí o que acontece depois é uma divisão do rei de Portugal na costa brasileira, que eram as colônias, né, que tinha descoberto por conta do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo em dois, e aí a parte deste lado era da Espanha e do outro lado era de Portugal. Então, Portugal, teoricamente, ficou só com a costa brasileira, de fato. E aí, a administração passou a ser feita através de capitanias hereditárias, que mais para frente eu vou falar também. Criou-se um governo geral para criar essa administração, e aí o Brasil ele foi de novo dividido em dois, mas aí quando ele já era um pouco mais estabelecido, já se conhecia um pouco mais do interior do Brasil, e aí dividiu-se em dois, em estado do Brasil e estado do Maranhão, e mais para frente falo sobre isso, depois a criação da capital do Rio de Janeiro. E aí, como era basicamente essa sociedade? A sociedade era formada por brancos, negros, por conta da escravidão, e de indígenas, né? Porque eram os povos primários daquela região. E aí, no primeiro momento, houve trocas culturais, houve trocas duras com os portugueses, mas houve. E aí a implementação de uma nova religião no Brasil, que no caso é o cristianismo, né? Houve a catequização do povo, que mais para frente também eu vou falar. E aí qual é a diferença, por exemplo, da colonização francesa? O que era baseado na economia francesa, que aí foi ali no Canadá, naquela região do Canadá, Haiti, na América Central, no que consistia a economia francesa. Ela era basicamente exportação de produtos, então o que tinha naquela região que floresceu e também faz parte da economia portuguesa na América. A extração de plantação e extração de cana,
basicamente era o que rolava naquela região, naquela época. Então, como vocês podem ver aqui, ó, Canadá, mão de obra livre, então eles não tinham uma mão de obra escrava num primeiro momento, e aquela região era conhecida como a Nova França, e a região do Caribe também, como eu falei, o Haiti, que é uma dessas regiões. E o que era na política, como era feito ao contrário da colonização portuguesa? Os franceses eles sempre tiveram uma presença estatal na administração. Então, ao contrário dos portugueses que delegaram pessoas, novos nobres, e que não tinham tantos recursos para fazer a administração dessas novas terras, os franceses, eles desde o início tiveram uma presença local da coroa para poder investir naquele território e governar. Só que aí, com o tempo, houve várias revoluções e houve perda de territórios, seja para os índios ou para os americanos, para os ingleses, que disputaram aquela mesma região. E aí, só houve uma revolução de escravos que houve sucesso, que obteve sucesso e garantiu a independência, que foi, no caso, o Haiti, que foi a primeira revolução que funcionou e a primeira declaração de independência que aconteceu, que deu certo, que foi a do Haiti. E como era a sociedade francesa naqueles novos territórios? Então, a administração francesa estimulava que os franceses casassem com os índios para que não houvesse tanta resistência, que criassem laços para meio que dominar os nativos naquela região. Houve um certo sucesso, mas não funcionou bem, mas houve sucesso, houve um relativo sucesso. E aí a gente começa a falar agora também da colonização espanhola. Como é que era feito? Então, os espanhóis eles sempre foram um pouco mais duros com os povos nativos e com os objetivos que eles queriam. Então, desde o início, eles, obviamente, assim como Portugal, buscavam recursos naturais, só que, ao contrário de Portugal, num primeiro contato, eles tiveram um encontro com os povos do México, por exemplo, e ali os maias, os astecas, e eles encontraram ouro e prata, que era basicamente o que todo mundo queria, né, naquele momento. E aí houve uma produção também agropecuária, que houve sucesso para sustentar a metrópole e aquela região. Eu não entendi, deixa eu ver aqui, voltar aqui. A reforma de Portugal foi praticamente destruição... Opa. Mais ou menos. Eu poderia dizer que a espanhola foi um pouco mais incisiva na destruição dos povos. Depois, Portugal ele muda essa postura também, porque os índios não aceitavam ser escravos, por exemplo. Então, num primeiro momento, não houve tanta assim uma briga com isso. Houve por conta dos bandeirantes, que mais pra frente também a gente fala, mas a espanhola foi mais dura com os povos. Eles exterminaram, Fernando Cortés exterminou praticamente todos os povos, e quem era resistente, apresentava resistência, já era, morreu. E a economia deles baseava nessa mão de obra, né, que eram os povos daquela região. E aí na política, como eu estava falando agora, administrativa pelos conquistadores. Então, eles chegavam, faziam um contato, não tinha essa conversa, chegava e dominava, sem nada. Houve também um controle estatal para conter essas revoltas dos nativistas, e houve também uma tentativa de capitanias gerais no litoral, mas a reforma foi um pouco mais organizada, digamos assim. E aí, como é que era a sociedade espanhola em comparação com as outras? Basicamente, os índios e os escravos, porque também havia uma cultura escravista dos povos e dos escravos vindos da África, os crioulos, que eram meio termo dos dois, e basicamente a elite, que era o topo da pirâmide, como vocês podem ver aí.
E aí, o contraste da economia, da colonização inglesa. Então, eles sempre incentivaram a colonização e a manufatura de produtos, de itens. Então, eles, basicamente o que o Brasil é até hoje, uma colônia que produz bens primários para alimentação e exporta isso. Mão de obra livre, porque né, a parte sul era um pouco mais escravista, mas o norte era um pouco mais progressista. Mão de obra escrava. E na política, aquela região ali do Nova York, vai descendo um pouco para baixo, Sul e Caribe era um controle também estatal, e a administração autônoma, que é o que a gente vê um pouquinho parecido com a colonização portuguesa, mas não é bem igual à colonização portuguesa. E a sociedade, ela era basicamente dividida entre brancos, negros e indígenas, mas eles não gostavam muito da ideia dessa interracialização dos povos. Então, era tipo, eu e vocês, a gente não se misturava. E se qualquer contato era basicamente a mesma coisa de exterminar esses povos. E é o que a gente vê hoje, acaba vendo uns reflexos na sociedade americana, por exemplo, sobre o Sul ser mais escravista e defender a escravidão, e ser berço de várias ondas racistas, enquanto o Norte é um pouco mais progressista e tipo, houve essa troca de cultura e que deu certo. Bom, beleza. E aí, agora a gente fala sobre os roteiros e quais eram as colônias que deram certo nessa região. E aí a gente já começa a falar também sobre o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, como vocês podem ver aqui, ele dividiu o Brasil não, o mundo, que era conhecido na época. Então, tudo que estava para cá era de Portugal, e aí o que inclui também um pedacinho aqui da Austrália, e tudo que era para cá, do outro lado, era território da Espanha. Então, quando os portugueses descobriram o Brasil, foi mais ou menos essa região de Recife, Bahia, essa região do Nordeste do Brasil. E aí eles foram fazendo as viagens, foram encontrando localidades, e esses são basicamente os pontos que deram dos portugueses na época, né? Podem ver que não foi por acaso que Portugal acabou descobrindo o Brasil, achando o Brasil, enfim. E aí a gente começa a falar agora sobre um ponto crucial, que é as capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Basicamente, eram faixas de terras que o rei de Portugal deu para esses novos membros da nobreza para cuidarem e administrarem daquela região. Então, eles eram conhecidos como capitães ou donatários. Porém, embora eles fossem os responsáveis pela terra, eles não possuíam direito sobre a terra de, por exemplo, é minha para sempre, e é isso. Não, é como se fosse um comodato. Não sei se vocês conhecem comodato, mas é basicamente, tipo, eu tenho esse celular, eu te empresto esse celular por um período, e você pode usar, pode fazer o que você quiser com ele, mas depois você precisa me devolver. E aí, o que deu certo e o que não deu certo nesse sistema de capitanias hereditárias? Primeiro, a gente precisa falar de quais eram as obrigações desses capitães. Basicamente, eram duas. Proteger as terras, então, garantir a segurança de que não houvesse invasões de outros povos, e fazer com que essas terras prosperassem. E a coroa acabava cobrando imposto dessas capitanias, e somente duas dessas capitanias acabaram prosperando, que é a capitania de Pernambuco e de São Vicente, aqui do nosso litoral. E, curiosamente, dessas duas capitanias que prosperaram, foi as que buscavam, basicamente, uma relação um pouco mais amena com os índios. Então, não tentaram fazer um tipo de ajuste, um tipo de acordo com os índios, para que desse certo a administração, né? E aí,
por que a capitania, o sistema de capitanias hereditárias acabou não funcionando? Primeiro porque, como vocês podem ver, eram faixas de terras enormes, e aí esses nobres que receberam essas terras não tinham tantos recursos, porque, né, você ter praticamente um estado para você administrar, se você não tem tanto recurso, você não consegue cobrir essa faixa de terra, não consegue plantar, não consegue fazer basicamente nada, administrar, não consegue. E a falta de recursos e de pessoas também para cobrir essas extensões de terras. Então, a família vinha, povoava aquele negócio, só que não, era muito grande, não tinha como administrar, não tinha como ir mais pro fundo, pro centro desse território. E aí, com isso, a coroa a coroa portuguesa vendo que a administração não estava funcionando, as capitanias hereditárias não estavam prosperando, somente duas tinham prosperado, e aí vale ressaltar que Pernambuco com o engenho de açúcar, muda o sistema de governança e cria um sistema chamado de governo geral. E aí visava centralizar o governo, a administração do país, vou chamar de país, do país conhecido como Brasil, dos estados, e ela conseguia garantir a administração. Então, vem um administrador indicado pela coroa com especificações do que ele deveria fazer para administrar as terras. Ele acabou fundando uma capital, Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, e nessa administração foram criadas também câmaras municipais que eram responsáveis por a administração local, que é mais ou menos o que a gente vê hoje. Então, é como se funcionaria o nosso sistema de governo hoje, que tem o governo central e os governos estaduais, e debaixo dos governos estaduais tem o governo municipal. Então, o governo municipal respondia para o governo geral, e o governo geral reportava para Portugal, explicando, falando o que estava acontecendo, o que estava dando certo e o que não dava certo naquela região. E aí, com isso, também chegam os jesuítas para catequizar os índios naquela região. Então, a Companhia de Jesus chega para poder, junto com São Tomé, para ajudar na catequização dos índios. E aí, em 1621, o Brasil é dividido de novo em Estado do Brasil e Estado do Maranhão. Mas aí o Marquês de Pombal também viu que aquela região, aquela administração não estava funcionando tão bem, e aí funde tudo, e aí fica só o Brasil como administração central. Em 1763, a capital do Brasil ela sai de Salvador e muda para o Rio de Janeiro. Então o Brasil ele passa a ter a sua segunda capital. Então sai de Salvador e muda para a região do Rio de Janeiro. E aí agora a gente vai falar. Deixa eu só ver o slide aqui. Peraí. Aqui tem mais ou menos um resumo sobre o período colonial, dos ciclos econômicos. Então, como eu falei para vocês, a gente teve um sistema de capitanias hereditárias que precisava dar lucro para a coroa, porque, num primeiro momento, o que Portugal fez no Brasil foi apenas uma cultura escravista, então, extraiu o máximo de recursos possíveis para poder ter algum tipo de lucro. E aí, o primeiro sistema que Portugal, o segundo, né, na verdade, que ele aceita para poder render algum lucro para ele, é a plantação de cana-de-açúcar e a criação dos engenhos. Então, naquele período, era um material que trazia bastante recurso, dava um bom dinheiro, além das especiarias, que, embora em declínio, em certo declínio, ainda era vantajoso para a coroa continuar investindo nas especiarias, mas a cana-de-açúcar naquele momento também era um material, uma monocultura que dava recurso. E vale ressaltar também que Portugal ele já tinha uma certa experiência, porque ele já tinha feito o mesmo lá na África, plantando açúcar, então ele já tinha uma experiência de como funcionava o sistema. E aí que abre a janela pro
Exatamente. Muito obrigado, Gabriel. Bom, e aí, como Portugal ele tinha uma certa experiência na África de plantação, começa o comércio de escravos. Então, Portugal não tinha como garantir a plantação daquela mão de obra, não tinha mão de obra suficiente, aliás, para poder fazer aquela plantação, o cuidado das terras e tudo mais. E aí Portugal começa a importar da África mão de obra barata para isso. Barata para o pessoal, mas para quem morava aqui e para quem comprava esses escravos era bem caro. E para a coroa era bem lucrativo também. E os indígenas também tentavam fazer isso, e aí, como eu falei, os jesuítas eles acabaram ajudando a evitar que os indígenas fossem escravizados também. Então, a escravidão indígena foi abolida pelo Marquês de Pombal, e por conta de vários embrólios que tiveram naquele período sobre a discussão se os indígenas deveriam ou não ser escravizados, porque eles eram tidos como um povo inocente, que não tinha tanta... eles eram inocentes, basicamente. E os negros, eles mereciam ser escravizados porque, basicamente, eles eram descendentes de Caim, isso é uma visão da igreja, né, obviamente. Eles eram filhos de descendentes de Caim e eles foram feitos povos inferiores e eles mereciam aquilo, basicamente. E aí, mais para frente, a gente tem também um outro ciclo, que é a questão do ouro, mas isso é mais para frente. A gente não vai falar disso agora também. Então, a gente teve a cultura da plantação de cana-de-açúcar, a cultura de produtos básicos para exportação, e falando um pouquinho, dando uma pincelada também, principalmente de Recife, como eu falei, das capitanias, cadê? O motivo das capitanias serem invadidas. Como eu falei para vocês, houve a União Ibérica, que foi a junção das duas coroas, então o rei de Portugal, ele basicamente morreu e não deixou herdeiros. E aí, como o rei da Espanha, ele tinha um vínculo familiar com a família portuguesa, ele decidiu reivindicar o trono, e aí, basicamente, houve a União Ibérica. A União Ibérica, basicamente, trouxe mais benefícios para Espanha do que para Portugal. Não, quem acabou ganhando foi Portugal, Espanha. E um fato curioso é que nesse período a Holanda era uma colônia espanhola. Então, só que a Holanda não queria ser uma colônia espanhola e houve toda aquela briga de independência e tudo mais. E aí um jeito que eles encontraram para conseguir sair da mão da Espanha foi invadir outros territórios que fossem pertencentes à coroa ibero-americana. Então, nesse caso, eles invadiram o Brasil, ali a costa do Recife, esse tipo de coisa, para poder quebrar e conseguir a sua independência, e de fato aconteceu. Então, passando num contexto aqui, dando uma pincelada sobre tudo que a gente já falou, tudo que a gente viu, a gente tem ali um Brasil pré-colonial, que buscava o escravismo, não tinha interesse dos portugueses aqui, num primeiro momento até 1532. O ciclo do pau-brasil, que foi a nossa primeira mão de obra, a nossa primeira economia, digamos assim. Depois a gente passa pelas capitanias hereditárias, que basicamente foi o principal fator de colonização do Brasil. Deixa eu ver o que mais. Não falei dos bandeirantes. Os bandeirantes eles foram responsáveis pela interiorização do Brasil. Então, pela exploração de novos territórios no Brasil, fazendo com que os portugueses fossem mais Brasil adentro, meio que descumprindo o Tratado de Tordesilhas. Então, basicamente, existe uma norma de tipo, se você chegou, a terra é sua.
Se você ocupa, a terra passa a ser sua. Então, os bandeirantes foram responsáveis por isso, por essa interiorização do Brasil. E a invasão dos franceses e dos holandeses, foi o que eu falei. Os jesuítas, a Companhia de Jesus, que veio para catequizar os índios e foi responsável por essa parte de ajudar a não escravização, enfim, essa parte um pouco dúbia da administração do Brasil. E aí, lá em cima nesse mapa mental, a gente fala sobre a colônia de exploração e mais para frente a gente fala sobre o ciclo de açúcar, que a gente falou agora. Mais para frente a gente fala sobre a exploração e a gente vê ali no último tópico que é o governo geral, que era basicamente garantir a posse, defender e garantir um lucro pelas terras que Portugal acabava de encontrar. Basicamente é isso. Acho que a gente tem um tempinho ainda. Basicamente é isso. Não sei se todo mundo conseguiu entender. Se tiverem dúvidas, se quiserem falar algumas coisas, se quiserem perguntar alguma coisa, esse é o momento de vocês. Bom, deixa eu ver aqui. Como eu tinha falado, eu tinha um form que eu vou compartilhar com vocês. Se vocês quiserem perguntar depois alguma coisa que vocês estejam estudando ou alguma coisa do tipo, podem mandar nesse form que chega para mim. Peraí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, gente. Então, se tiverem dúvidas ou quiserem perguntar alguma coisa, só mandar esse form e aí eu respondo para vocês, ou de repente na próxima aula a gente pode conversar sobre, esclarecer alguma coisa, e é isso. Basicamente, busquei dar um panorama geral sobre o Brasil, um ponto inicial. Sei que tem muita coisa ainda, é muita coisa, mas a gente precisava de um ponto inicial. Beleza? Então é isso. Precisando de qualquer coisa, é só falar comigo. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês e pelas mensagens no chat. É isso, gente. Valeu, Alisson. Obrigado. Gente, a professora de atualidades, ela já vai entrar, tá? Aí ela falou que já entra. Então, se vocês quiserem uma pausinha, é só esperar aí aqui na sala mesmo que ela já vai entrar. A partir das 15 horas, tá? Vocês estão com alguma dúvida sobre o curso? Eu já estou postando as aulas de hoje, tá? As que tiveram antes da pausa já estou postando agora.